Louvado seja Deus nosso Pai, o Senhor da vida. E louvado seja Jesus, o nosso Mestre e benfeitor, que nos permite este encontro de paz sob as bênçãos da doutrina espírita nas terras de São José do Rio Preto, quando temos então a oportunidade de rever amizades que se tornaram caras aos nossos sentimentos. Narram as tradições evangélicas que Jesus disse que o Senhor age como um homem que, tendo que ausentar-se do seu país por tempo demorado, por longo tempo, chamou os seus servidores e colocou os seus bens nas mãos deles. E desta forma, ao primeiro entregou 5 dos seus talentos, ao outro 2 e ainda a um outro apenas 1, de acordo com a capacidade de cada um, e partiu. No perpassar do tempo em que ele esteve ausente, os seus servos acharam por bem trabalhar com os talentos que estavam nas próprias mãos. E aquele que tinha 5 talentos trabalhou e acabou por multiplicar esses 5 talentos e ficou então com 10. Aquele que havia recebido 2, igualmente os multiplicou e ficou em sua posse 4 talentos. Aquele servidor que havia recebido apenas 1, ficou cheio de receios, temeroso, e enterrou o talento, o dinheiro que havia lhe sido dado. E então, quando o Senhor retornou, naturalmente chamou os seus servidores para a natural prestação de contas. E assim, um a um, eles foram se aproximando. E aquele, o primeiro deles, ao ter que se pronunciar, o fez nesses termos: Senhor, quando o Senhor partiu, o Senhor deixou 5 talentos em minhas mãos. Eu trabalhei com esses talentos, os empreguei de forma adequada e acabei por multiplicá-los, de modo que agora eu lhe devolvo não os 5 talentos que o Senhor me entregou, mas 10. Eles são seus, receba aquilo que de fato lhe pertence. O Senhor então sorriu um sorriso bom e disse: bom e fiel servidor, você que foi honesto e competente no pouco, farei de você responsável por muito mais. Participa da minha alegria. E aí se aproximou o outro, aquele que tinha ficado na detenção de 2 talentos, igualmente se pronunciou nos mesmos termos: eis que lhe devolvo 4, entra na posse do que lhe pertence. O Senhor sorriu de novo, um sorriso bom, e disse: bom e fiel servidor, você que foi extremamente responsável naquilo que eu lhe confiei, eu lhe farei responsável por mais ainda do que lhe foi confiado. Passa a participar da minha alegria. E aproximou-se por fim o último, aquele que havia recebido apenas 1, e ele, cheio de temor, se pronunciou nesses termos: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, que chega a ponto de querer colher onde de fato não semeou. E cheio de temor, eu então achei por bem enterrar o seu talento. E sendo notificado do seu retorno, eu desenterrei o talento que o Senhor havia me dado, de modo que o Senhor me deu 1 talento para cuidar e guardar, e eu aqui lhe devolvo 1 talento, o mesmo que o Senhor o entregou a mim, da mesma forma que o Senhor o entregou. Recebe aquilo que lhe pertence. Mas ao contrário das 2 ocasiões anteriores, o Senhor não sorriu um sorriso bom, encrespou os sobrolhos e disse: mau e infiel servidor, se você sabe que eu sou um homem severo e que chego a ponto de querer colher onde não semeei, seria interessante que você tivesse colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros, porque assim pelo menos eu receberia com juros aquilo que de fato é meu.
tirem o talento que ele pensa ter, deem àquele que já tem 10, porque aqueles que mais têm serão acumulados ainda com mais bens. Agora, aqueles que têm pouco, o pouco que eles pensam ter, lhes será tirado. E lançar esse servidor inútil e infiel nas trevas exteriores, onde há prantos e há ranger de dentes. Esta narrativa ficou conhecida como a parábola dos talentos. E tal qual, como nós a narramos, ela se encontra no Evangelho de Mateus. Mas isso foi há tanto tempo. Estamos no alvorecer do século 21. E seria interessante a seguinte pergunta: hoje, para o homem da atualidade, para que é que serve a parábola dos talentos? É natural e até compreensível que naquela época ela tinha a sua razão de ser, teve a sua utilidade, foi extremamente útil. Era um povo simplório, comparativamente falando com o povo de hoje, profundamente ignorante, uma vida simples, sem maiores oportunidades, sem qualquer arroubo, seja no campo científico, filosófico. Mas hoje em que o homem viaja em velocidade superior à da luz, ou melhor, à do som, retificando, hoje em que o homem pretende voltar à Lua depois de ter pisado lá há quase 40 anos, em que se realizam microcirurgias e se chega ao ponto de se clonar as criaturas. Hoje em que a filosofia está desenvolvida e leva o homem a meditar nos seus mais profundos e variados aspectos, e a ciência arromba os limites do conhecimento humano. Para que é que serve a parábola dos talentos? Teria alguma real utilidade para as pessoas que falam no telefone sem fio, se comunicam através da internet e sabem online o que está acontecendo no mundo inteiro? É uma pergunta que nos leva à reflexão, mas uma reflexão muito rápida, porque se formos observar, com um pouquinho só de perspicácia, nós vamos ver, entender, que a parábola dos talentos, proferida há tanto tempo, é absolutamente atual nos dias atuais, para todos nós. Ela é absolutamente moderna para o homem moderno. É essencialmente precisa para o homem que traz a ciência imbuída no seu coração e desfruta de toda a tecnologia que ela pode proporcionar. Mas ousamos ir além. Os filhos dos nossos filhos e os filhos deles ainda assim precisarão da parábola dos talentos. E as civilizações do porvir, que habitarão a terra nos séculos e nos milênios vindouros, precisarão também da parábola dos talentos. Porque a humanidade, em qualquer época que ela possa viver, ela não terá outro roteiro seguro a não ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que seria então a parábola dos talentos? Como que é que essa história poderia ter uma aplicação prática para nós nos dias atuais? Como que isso daí iria se aninhar com as nossas atitudes, estar dentro de um paralelismo com o nosso comportamento, em sintonia com a vida que nós levamos? Ora, precisamos compreender que quando Jesus fala que o Senhor age como um homem, e aí então, esse Senhor, naturalmente, é Deus, que tendo que se ausentar, na história que ele contou, chamou os seus servos e colocou nas mãos deles os seus bens. Quem são os servos? Os servos somos todos nós. O Senhor é Deus, os servos
somos nós. E os talentos? Tudo aquilo que nós temos, mas que em verdade não nos pertence e que está sob o nosso cuidado e que nós teremos que prestar contas um dia. É bem verdade que alguém poderá dizer assim: mas eu não acredito nisto. Não tem importância. Acreditando ou não acreditando, vai prestar contas do mesmo jeito. Porque quando Galileu Galilei disse categoricamente que a Terra era redonda e se movia, ele teve que desdizer isso nos tribunais do Santo Ofício. E apesar disso, naquela época a Terra era redonda e continuava e se movia, como é redonda e continua se movendo até hoje. Então não tem importância que as pessoas não acreditam. Acreditando ou não, prestarão contas do mesmo jeito. E como é que isso acontece? Seria mais ou menos assim. Qualquer um de nós que aqui estamos, no dia em que atravessarmos os portais da morte, teremos um acerto de contas para fazer, que começa com a própria consciência e se desdobra nas orientações que podemos receber e no saldo negativo ou positivo que nos espera do lado de lá. E então nós iremos prestar contas, queiramos ou não, e qualquer um de nós irá se apresentar perante aquele que representa o Senhor da vida. E ele, por certo, dirá assim: você, o que é que você fez do talento que eu lhe dei? E qualquer um de nós, que estaremos numa fila enorme, teremos vários conhecidos do lado, qualquer um de nós dirá assim: qual talento, Senhor? E ele então dirá assim: os seus filhos. Mas como assim? Os meus filhos? Sim. Os seus filhos, na verdade, não são seus filhos. Os seus filhos são meus filhos. Eu os deixei ao seu cuidado durante um período. E o que é que você fez deles? Senhor, o senhor por acaso conhece os meus filhos? Porque eles, olha, eram dois, eu sei. Então, um era beberrão e desonesto. E o outro, senhor, trilhou os caminhos da vagabundagem e era excessivamente agressivo. O senhor sabe disso? Mas é claro que eu sei, porque eles são meus filhos. Fui eu quem os criou. Eu quero saber o que é que você fez deles. Bom, já que o senhor está me perguntando, e eu tenho que prestar contas, e eu estou entendendo que eu tenho que devolver os filhos que o senhor entregou a mim, posso dizer ao senhor que eu estou muito contente. Porque o senhor sabe que um era beberrão e vagabundo, mas eu, na nossa convivência cotidiana, fui mostrando a ele das inconveniências da vagabundagem, das inconveniências da agressividade, dizendo a ele que isso não era possível, que o trabalho enobrecia o homem e a brandura diferenciava as criaturas umas das outras. Fui mostrando para ele devagar a importância de uma vida mais equilibrada. E com o correr do tempo, Senhor, aquele filho que era vagabundo e agressivo, eu consegui transformar num homem cordato e trabalhador. Mas o que era beberrão e desonesto, fiz com que ele enxergasse as inconveniências do alcoolismo. A desonestidade só iria trazer a ele desgostos e tristeza na vida. Cairia ele indubitavelmente no descrédito das criaturas humanas. E disse a ele que era importante ter um ombro amigo e seguro para quando as tempestades da vida desabassem sobre a nossa cabeça. E ele, o senhor há de acreditar que ele me atendeu? Deixou a viciação e começou a pautar pela honestidade nos seus cometimentos mais diversificados, de modo que agora então lhe devolvo os filhos que o senhor me entregou, mas com as qualidades multiplicadas. Receba-os. E ele então falará assim:
Muito bem, estou feliz com você, te farei responsável por mais coisas. E aí nós vamos na fila, já tem um outro, e ele perguntará: e você, o que fez do talento que eu lhe dei? E qualquer um de nós vai responder assim: qual talento, Senhor? A sua esposa. Mas era um talento? Perfeitamente. O senhor por acaso lembra da minha esposa? Claro que eu me lembro. O senhor sabe que era uma mulher fofoqueira e pouca dada à higiene? Meu amigo, eu a criei, é claro que eu a conheço. Eu quero saber o que é que você fez dela enquanto ela viveu com você, enquanto eu deixei você tomando conta dela. Ah, bom, se é assim, devo dizer ao senhor que, felizmente, não é mais a mesma mulher. À medida que os nossos filhos foram crescendo, e o nosso lar começou a ser frequentado pelo namorado de um, namorado da outra, a convivência dos colegas de faculdade, fui mostrando a ela as inconveniências da falta de higiene. Os nossos filhos ficavam envergonhados, e a fofoca fez com que ela criasse uma inimizade que se estendeu por vários quarteirões. Mas, perseverante, persistente, fui mostrando a ela a importância da modificação, do crescimento interior, a felicidade que ela teria na alma se visse os nossos filhos felizes, se orgulhando da mãe que tinham. E o senhor há de compreender que ela se modificou, de modo que se era um talento, eu o devolvo nesta hora, mas não como o senhor entregou a mim. Eu a devolvo com as qualidades, com as virtudes multiplicadas. Passa à minha direita. E assim vamos. E já vem um outro, qualquer um de nós. O que você fez? Com o quê? Com o talento que eu lhe dei? Mas que talento? O seu marido. Nossa! Mas aquele homem era um talento? Perfeitamente. Mas o senhor sabe que ele era mau caráter, caloteiro por excelência, e além do mais era um esposo absolutamente infiel, não podia haver um rabo de saia que ficava todo alterado. O senhor sabe disso? É claro que eu sei, pois fui eu que o criei. Eu quero saber o que é que você fez dele. O senhor sabe que no começo foi difícil, mas difícil mesmo. Quase que eu desanimei, mas por fim comecei a mostrar a ele a instabilidade doméstica em que a nossa família vivia. Disse que não era justo as pessoas comparecerem na nossa porta para receber aquilo que nós devíamos a elas e ele não pagar mesmo tendo dinheiro. Que os nossos filhos ficavam envergonhados. E ele por fim acabou por me atender. Deu trabalho, foi difícil, mas consegui. Passa à minha direita. E você, qualquer um outro que você fez, com o quê? Com o talento? Mas qual seria? O trabalho. Mas é um talento isso? Sim. O trabalho, dirá o Senhor, foi instituído por mim, desde o princípio da criação. O que você fez com ele? Bom, se é que é um talento, eu só posso falar que ele está multiplicado. Sou feliz por isto. Eu já não sei mais quantas foram as crianças que aprenderam a escrever com as minhas mãos. Eu não sei dizer, porque eu não contei, quantas foram as crianças que aprenderam a ler, porque eu explicava para elas os segredos do alfabeto. Eu não sei dizer ao Senhor quantos foram aqueles que foram beneficiados pelo meu trabalho na limpeza pública, porque se o trabalho era um talento, ele está multiplicado, graças às minhas mãos rudes. A cidade em que eu morava tinha um povo que não vivia na imundície, porque eu cuidava da higienização vinculada ao serviço público, ruas limpas. Outro dirá assim: agradeço então ao trabalho, e se é um talento, ele está multiplicado, porque eu, na qualidade de profissional da saúde, não sei mais quantos foram aqueles que eu pude aliviar a dor. Outros devolvi a vida
que se esvaía entre os dedos da morte. Passe, venha participar da minha alegria. E assim nós vamos. E você o que fez? Com o quê? Com o talento que eu lhe dei? Mas a qual talento o senhor se refere? A doutrina espírita? Mas a doutrina espírita, por acaso, seria um talento? Perfeitamente. Tanto é que a doutrina espírita foi anunciada por meu filho há quase ou há pouco mais de 2000 anos. O que é que você fez com ela? Não imaginava que seria um talento? Aliás, eu estudei a parábola dos talentos, então estou feliz, porque se era um talento que estava nas minhas mãos, ele está evidentemente multiplicado. E eu me sinto jubiloso com isto, porque eu não me recordo, eu não contei quantas foram aquelas pessoas sobre as quais eu coloquei as minhas mãos, e junto com as mãos eu colocava o meu próprio coração na aplicação do passe, rogando ao Senhor e aos Espíritos amigos para que ela fosse socorrida nas suas necessidades físicas ou espirituais. Não recordo também quantos pratos de sopa lavei, ou quantas vezes participei dos estudos doutrinários. Mas muitas vezes eu escutei pessoas que estavam, sem dúvida alguma, na iminência de um suicídio. E a doutrina espírita me possibilitou dizer a elas que a vida continuava pujante depois da morte e que elas não poderiam fazer aquilo de modo algum. Mostrei a elas a grandiosidade da doutrina e eliminei o gesto nefasto que lhes comprometeria a existência espiritual por várias reencarnações. Multipliquei, Senhor. Participa da minha alegria, te farei responsável por muito mais. Passe à minha direita. E assim nós vamos. Mas nós temos que tomar cuidado, porque na mesma fila em que nós estamos, alguns poderão estar numa situação mais ou menos assim. O que você fez dos talentos que eu lhe dei? Qual talento, Senhor? Os seus filhos. Os meus filhos eram talentos? Eram sim, porque a bem da verdade, os seus filhos não são seus filhos, são meus filhos. Mas o senhor sabe quem eram eles? Sei, eram dois rapazes. Um era dado ao alcoolismo e à desonestidade, o outro era profundamente agressivo e vagabundo. Eu os conheço porque fui eu que os criei. O que você fez com eles? Olha, já que foi o senhor que os criou, eu os devolvo ao senhor do mesmo jeito. Toma posse daquilo que lhe pertence. Porque os filhos que o senhor me deu eram de fato muito difíceis. E eu até não imaginava por que e como deveria estar com eles. Mas já que o senhor diz que é um talento, já que o senhor diz que são seus, o senhor os receba, porque não deu para fazer nada. E então, o Senhor encrespará os sobrolhos e dirá assim: mau e infiel servidor, se você não sabia o que fazer, tendo a noção de que eu sou extremamente severo, talvez fosse melhor que você colocasse os seus filhos, que na verdade são meus e que estavam aos seus cuidados, no orfanato, porque pelo menos eles aprenderiam alguma coisa de bom e poderiam ter as suas qualidades melhoradas. Tirai o talento que ele tem, deem àquele que tem mais. Aquele que mais tem será incumbido de maiores responsabilidades, e quanto ao servo infiel e inútil, atirai-o nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. E aonde é que está ou estão as trevas exteriores? As trevas exteriores é o nosso mundo mesmo. E quando ele diz, tirai o talento que tem, jogai-o nas trevas exteriores, ou seja, tirai dele essa possibilidade e jogai-o de novo no mundo, porque lá há prantos e ranger de dentes. E aí a gente volta. E então aqui estamos no palco da terra de novo, numa nova roupagem. Aí o rapaz ou a moça vê
uma outra moça, um outro rapaz, aquele suave encantamento do qual Emmanuel fala, que é o prelúdio do namoro e se estabelece durante um certo tempo, chega-se ao matrimônio e, naturalmente, a expectativa do primeiro filho. Mas ele não vem. Passa um determinado período e aí a parentada começa a cobrar. Mas escuta, vocês não vão arrumar filhos? Nós estamos dando um tempinho. E o tempinho passa a ser um tempo mais prolongado. E aí então aquilo começa a incomodar. Tenta, se não consegue, vai ao consultório médico, o jovem casal. Qual é o vosso problema? Não conseguimos engravidar. Vamos fazer um tratamento. Trata, e não consegue. E não tem. Por quê? Porque quando teve, não cuidou. Quando teve, não cuidou. E quem não cuida do talento que tem, fica sem. Ao menos por um determinado período. E depois que as pessoas tentam de tudo e não tem jeito, aí vão ao centro espírita como último recurso. E é por isso que a gente pode observar o pranto e o ranger de dentes. Porque a jovem senhora começa a conversar conosco depois da palestra, a fim de expor o seu problema, dizer a razão pela qual está procurando o espiritismo, o que é que pode ser feito, se a gente sabe qual é a causa, quais são os comprometimentos espirituais, e quando ela fala que ela tenta engravidar e não consegue, ela já está chorando, é o pranto. E a gente observa que o homem dificilmente chora, mas range os dentes, porque o bom observador vai ver que o masseter, esse músculo pesado, denso que nós temos aqui, fica constantemente se mexendo, porque os dentes estão sendo apertados, embora não se escute o ranger deles. É assim que acontece. E nós vamos nos aproximando. E você, o que é que você fez do talento que eu lhe dei? Qual talento, Senhor? A sua esposa. Mas aquilo não era um talento? Aquilo era um castigo? O senhor sabe quem era minha esposa? Não só sei, como a conheço muito bem, porque fui eu que a criei. Mas o senhor sabe que ela fez fofoca na vizinhança toda? Sei. E o senhor sabe que ela era pouca dada à higiene em todos os seus aspectos? Sei. Isso daí eu sei. Eu quero saber o que é que você fez com ela. O que é que você fez dela? E o senhor queria que eu fizesse exatamente o quê? Com uma mulher dessa, qual é a perspectiva que se tem na vida? Olha, se o senhor está dizendo que é um talento seu que o senhor me entregou, o senhor pega e já receba de volta. A fera. Porque o senhor quer que eu faça exatamente o quê? Mau e infiel servidor, tirai o talento que tem. E assim vem o seguinte: o que você fez do talento que eu lhe dei? Qual talento? O seu marido. O meu marido? O seu marido. Mas aquilo lá era um terror, era um brutamontes, um homem sem educação, não se dava ao respeito na intimidade do lar, não se dava ao respeito na via pública. O senhor queria que eu fizesse exatamente o quê? Olha, acho bom o senhor pegar ele de volta. Má e infiel servidora, tirai o talento que tem, dai àquele que tem mais, porque ele tem condição de maiores responsabilidades, atai os pés e as mãos, jogai nas trevas exteriores, a pranto e ranger de dentes. E aí vem para as trevas exteriores. E aí nasce aquele moço, né, aquele garotinho, torna-se um moço bonito, vistoso. No linguajar de hoje seria o cara sarado mesmo. Abdômen de tanquinho, ou de gominho, né? Só que olha, que interessante. Um sujeito educado, fino, cordato, bonito, mas namora uma não dá certo, namora outra não dá certo, namora outra não dá certo, namora outra não dá certo também, namora outra não dá certo, outra não dá certo, não dá certo e não dá certo. E a família fica preocupada, mas o fulano não se acerta com ninguém? Não se acerta. Aquela moça bonita, educada,
fina, delicada, beleza plástica. Mas namorar um não dá certo, namorar outro não dá certo. Bem de família, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque quando a pessoa tem uma posição financeira avantajada, todo mundo fala que é de boa família. De boa família, e namorar um não dá certo, namorar outro não dá certo, namorar outro não dá certo, namorar outro não dá certo também. Aí a parentada começa a ficar preocupada, porque é interessante que a parentada se preocupa até mais do que o pai e a mãe. Mas enfim, são coisas da vida. E aí vai atravessando o tempo, e chega aí nos 30 anos. Agora nós estamos na época de chegar nos 30 anos e está tudo normal. É a vida de hoje. A mulher tem a sua independência financeira, moral, intelectual. Mas avança-se pelos 35, 40, 42, 43, 44. Chega aos 45. Namora um, namora outro, namora outro, namora outro. Nada. 46, 47, 50, 55. 60. 61, 62, 63, e ela continua com esperança.